Caixão encontra Misfits aqui, tá uma bosta, mas vamos nessa. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1964. A Meia-Noite Levarei a Sua Alma é o primeiro filme brasileiro que eu vou falar aqui na Trashback, o que eu acho justíssimo porque ele é um dos primeiros, se não o primeiro filme de terror brasileiro. Foi o segundo filme completo dirigido pelo José Mujica Marins e o primeiro filme do Zé do Caixão, que inaugurou o nosso ícone do terror nacional. É até complicado falar desse filme, do mesmo jeito que é complicado falar de qualquer filme antigo do cinema brasileiro, porque a gente não tem muito contato com esse conteúdo e eu acho isso bizarro. Mas é mais como uma figura folclórica ou como uma personalidade midiática, né, que foi o que o Mujica virou nos anos 80 e 90. E agora que o Mujica tá com 80 anos e mais recluso, é capaz que essas gerações mais novas nem saibam o que é o Zé do Caixão. E isso pra mim é um absurdo, porque, cara, o Mujica tava muito à frente do tempo dele. Os anos 60 foram uma época onde o terror no cinema internacional começou a ficar mais pesado, mais real. Psicose abriu a década com uma porrada e vários terrores psicológicos e filmes incríveis surgiram nela. E o Zé do Caixão surgiu aqui no Brasil no começo dessa leva de filmes. Esse filme foi bem pesado e afrontoso pra época. E ele veio antes de muitos dos clichês do terror. Ele surgiu antes do Jorge Romero inventar os zumbis como a gente conhece hoje, e antes dos filmes slashers tornarem popular o vilão assassino carismático canastrão. E eu nem tô dizendo que ele foi copiado, porque eu acho que o Zé do Caixão só foi ficar conhecido na gringa alguns anos depois. Isso é só pra mostrar como o personagem do Zé do Caixão foi uma coisa genial mesmo. Ele é tipo o Fred Krueger brasileiro. É um ícone do terror com um visual bem único, frases de efeito fodas e um jeito muito cínico de ser. E eu acho que as pessoas não dão a devida atenção que esses filmes merecem. O primeiro filme foi um sucesso moderado quando ele lançou no Brasil, pelo menos nos lugares que permitiram a exibição do filme, mas ele fez sucesso suficiente para garantir uma continuação nos anos 60 mesmo, e a trilogia foi completa em 2008 com o Encarnação do Demônio, além da aparição do personagem do Zé do Caixão em alguns outros filmes também. Os dois primeiros filmes dele, o A Meia-Noite Levarei Sua Alma e o Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, são clássicos do terror, e eu pessoalmente gosto mais do segundo, do Essa Noite, mas eu vou fazer a trashback primeiro do A Meia-Noite Levarei Sua Alma, porque ele veio primeiro e eu acho justo. E agora eu vou falar do filme original, vou passar pela trama cena por cena, comentando o que eu gosto e as poucas coisas que eu não gosto do filme. Então vocês já sabem, vai ter spoilers. Se vocês não querem saber o que acontece no filme, prossigam com cautela. E vamos nessa. Eu vou começar falando que a edição que eu tenho do filme é de um box que tem 9 filmes do Zé do Caixão. São DVDs com áudio e vídeo remasterizado, mas é aquilo, é um filme dos anos 60, brasileiro, de terror, produzido do jeito mais independente possível. O remaster não consegue fazer milagre e mandar um 4K super nítido, então a imagem continua meio granulada, e o áudio eu acho que foi todo gravado em pós-produção até pelo filme original, então tem umas falas levemente desincronizadas, um pouco de ruído, e eu acho isso tudo ótimo, pra falar a verdade. Eu gosto porque dá um charme de filme antigo, e eu acho que deixa mais misterioso e genuíno aquilo que você tá assistindo. Mas enfim, essa versão começa com um aviso do próprio Mujica, que pelo visual parece ter sido gravado nos anos 90 ou começo dos anos 2000, e é só o Zé do Caixão com duas mulheres e essa coisa, sei lá o que devia ser isso. Enfim, é um plano só, sem cortes, que fica indo de um lado pro outro, inclinando e voltando ao normal, e acompanha o Zé apresentando o filme com um texto que parece um pouco improvisado. Tem umas pérolas do tipo, prestem atenção nos diálogos e nas vítimas, que não faz sentido nenhum, mas é ótimo. Isso provavelmente foi acrescentado ao filme pra uma reexibição nos cinemas, porque ele menciona a sala de cinema e faz uma coisa meio William Castle, de falar com o público e ficar apontando e falando: a alma levada pode ser a sua, ou a sua. É uma introdução legalzinha, se não um pouco redundante, porque a cena da bruxa que passa depois serve pra fazer exatamente a mesma coisa. A primeira cena de verdade no filme, que foi gravado nos anos 60, é o famoso plano que vai se aproximando da cara do Zé enquanto ele fala o monólogo dele sobre o que é a vida. Que pra mim é a cena mais clássica do Zé do Caixão e que explica de um jeito meio poético a filosofia do personagem. Dá pra resumir isso basicamente em: o que é a vida é o princípio da morte. Ele é cético, não acredita que tenha céu ou inferno, quando você morre, morreu, acabou e é isso daí. O que é a existência é a continuidade do sangue, que o único jeito de continuar existindo é passando seu sangue pra frente, gerando uma prole pra carregar a sua linha sanguínea. Eu acho que muita gente hoje conhece o Zé do Caixão e o Mujica, mas não sabe qual é a trama, né, qual é a do personagem nos filmes. E é justamente isso, o Zé do Caixão é um coveiro cínico, ele não tem moralidade nenhuma, ele não acredita em Deus e nem nada sobrenatural, e o objetivo dele é achar uma mulher que ele considere digna
de dar um filho pra ele e continuar sua linhagem sanguínea. Essa cena acaba com os créditos iniciais entrando e apresentando os atores. Eu acho sensacional que ele mostra o elenco principal no começo, já nas cenas de morte dos personagens. É tipo, o filme tá te dando um auto-spoiler do que vai acontecer. Tá que na época eu não sei se as pessoas se importavam com spoiler, não sei se era assim. E isso provavelmente tá no começo do filme já pra começar impactante. Acho isso tranquilo pra um filme que tem mais de 50 anos de idade, mas é meio engraçado você pensar como seria isso hoje em dia, né? Imagina, os créditos iniciais de Vingadores Guerra Infinita mostrando os personagens tudo virando poeira. Ia ser ousado, pra dizer o mínimo. O título do filme entra por cima de um cemitério animado que tem uma coruja desenhada bem adorável ali. Esses efeitos nos créditos e alguns outros detalhes mais pro final da trama são as coisas mais notáveis da pós-produção, que são bem feitos. Eu gosto muito dos créditos dos filmes do Mojica, porque se você parar pra ler os nomes, você vê que tem umas figuras mitológicas ali no meio. Tem um maluco que se chama Graveto, e outra pessoa acreditada só como Luana, sobrenome não necessário, aparentemente. Mas o que é foda aqui é que todos os créditos iniciais e a cena que vem depois são um plano só, muito longo. Ou pelo menos é montado pra parecer que é um plano só. A câmera começa numa janela, vai passando de canto a canto dessa sala com essa decoração macabra, enquanto os créditos vão rolando. E quando eles acabam, aparece a bruxa que faz um monólogo de quase 2 minutos antes do plano acabar. Eu disse que aquela apresentação do Mojica é meio redundante por causa dessa cena da bruxa. O que ela fala aqui é um aviso apresentando o filme, falando pra todo mundo que tá no cinema ir embora, senão eles vão ser assombrados, e no final ela segura uma caveira de papel machê na frente da câmera. Eu acho isso legal, acho que dá a ambientação certa pro filme, e eu gosto também que essa bruxa é um personagem recorrente na trama, ela aparece em umas 3 ou 4 cenas a mais no filme, não é só uma coisa aleatória que eles colocaram ali no começo. Depois de 3 introduções, a história de verdade começa com um enterro, com todo mundo triste e o Zé do Caixão aparece lá de boa. Esse filme tem uma trilha sonora bem pontual, e no primeiro plano que o Zé aparece todo vestido de preto, entra a música macabra e você já sabe que aquele cara não é do bem. Nesse começo de filme já fica bem estabelecido o personagem do Zé do Caixão e o seu relacionamento com as pessoas mais próximas. Ele já chega em casa reclamando das pessoas chorando no funeral e ficando puto que a mulher dele não fez carne porque é sexta-feira santa. Essa cena pra mim também é uma das mais clássicas logo de cara. Ele já solta várias frases de efeito seguidas, assim. Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Cuidado, Zé, o diabo tenta. Se eu o encontrar, vou convidá-lo para jantar. Então ele compra um carneiro que ele come na janela enquanto passa uma procissão atrás. E reza a lenda que eles colocaram as mesmas pessoas para ficar passando pela janela para dar a sensação de que a procissão era infinita. Isso é uma das cenas melhor representadas naquela série do Space, do Zé do Caixão. Que é uma série boa, mas que eu achei um pouco falsa em alguns momentos. Mas no geral eu gostei bastante da série. Fica a recomendação também pra quem quiser saber mais sobre o Mojica e o Zé do Caixão. Também é estabelecido nesse começo que o Zé do Caixão é casado com a Lenita, que ele despreza porque ela é infértil e não pode dar um filho pra ele. A gente também descobre que ele tá cobiçando a Terezinha, que é a noiva do melhor amigo dele, chamado Antônio. De noite, quando ele tá indo pro bar, ele por acaso encontra um cara que tá levando a Terezinha pra encontrar com o Antônio no meio de um bosque. Ele meio que ameaça o cara e fala que leva ela ele mesmo. O cara vai embora e isso já mostra como o povo da cidade tem medo do Zé. No meio do caminho ele tenta atacar a Terezinha, mas ela resiste. Tem uma coisa que é bem estabelecida aqui na direção que eu acho muito legal, que é como eles usam os enquadramentos. A maior parte do filme é gravado nos planos médios, as cenas de diálogo são geralmente da cintura pra cima, e quando entra um plano mais fechado, um close-up ou um plano detalhe, é sinal de que vai dar merda. Essa cena estabelece isso muito bem, porque quando o Zé vai atacar a Terezinha, corta pra aquele plano fechadíssimo na cara dos dois. E a cena seguinte, que ele chega no bar, é um exemplo perfeito disso também. A cena começa com um plano longo, o Zé entrando, indo no balcão, bebendo um negócio lá e depois indo sentar numa mesa de pôquer. E esse filme usa muito de plano longo. Tem várias cenas que são de 3 a 5 minutos sem nenhum corte. E eu não sei se isso foi por escolha estética ou por limitação mesmo. Do tipo, eles não tinham dinheiro pra ficar gravando a mesma cena de vários ângulos diferentes. Então eles gravavam a cena geral em um ângulo só. E depois gravavam alguns close-ups de adicional pra colocar depois. Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu por causa da produção trash desse filme. Mas voltando, a cena do bar segue normal. O Zé do Caixão ganha no pôquer. O cara não quer pagar. Aí
Aí o Zé levanta, quebra uma garrafa e fecha o plano nele. Já tem o sinal de que algo tá errado ali. O sujeito não reage e dá um plano detalhe no olho do Zé e depois ele corta os dedos do cara fora com a garrafa quebrada. Esse é um padrão que acontece em boa parte do filme. Diálogos em plano aberto e os assassinatos em plano fechado, com o close-up ocasional no Zé pra mostrar que ele arquitetou alguma maldade e o plano detalhe nos olhos quando ele vai atacar. Não é uma regra, assim, o filme não segue isso o tempo todo, mas são elementos bem recorrentes na direção. Eu acho muito bom isso, como eles conseguem fazer você ter medo de um close-up. É basicamente isso que acontece. Porque quando dá o close-up na cara do Zé do Caixão, você fala, fudeu, ele vai fazer merda. Mas ele arranca os dedos do cara, depois ele obriga outro cara a comer carne na Sexta-feira Santa, ele assedia a garçonete e tá sendo só desagradável ali pro ambiente. Chega um ponto que você começa a se perguntar, ok, por que essa galera toda que tá no bar só não, sabe, levanta e enche ele de porrada? E aí que o filme mostra isso pra gente. Esse moço vai lá e derruba o Zé no chão. Aí tem uma coisa que acontece em algumas cenas também, que mostram ele literalmente ficando com sangue nos olhos, com um efeito de fade, pra mostrar que agora ele tá putaço e que vai acontecer alguma coisa bem grave. Eu acho engraçado que quase toda hora que isso acontece, eles mostram um plano fechadíssimo no olho, e aí entra o efeito, e imediatamente corta pra um plano mais aberto sem o efeito. Você fica, ué, ele não tava com o olho bolado? Por que ele tá normal agora? Mas o que acontece no fim da cena é que ele senta o moço na porrada com um chicote e depois vai embora. Toda essa cena no bar é ótima também porque mostra as influências de faroeste do Mojica, e da equipe de produção como um todo também. Ela é praticamente uma cena de um filme de faroeste. O vilão entra em um bar, pede uma bebida, joga uma mão de pôquer, ataca as pessoas, o herói tenta ir contra ele. A subversão aqui é que o vilão é o protagonista e o herói é um figurante qualquer que fracassa. E isso faz todo sentido, essa influência, porque o primeiro filme do Mojica, que foi finalizado alguns anos antes do Meia-Noite Levarei Sua Alma, é o Sina do Aventureiro, que é um faroeste bem divertidinho também. Mas além disso, essa cena serve pra mostrar como é a reputação do Zé do Caixão ali com as pessoas da cidade. Todo mundo tem medo dele, ele entra num lugar e imediatamente é o dono do ambiente. Acho que outra boa comparação com o Zé do Caixão é que ele é o Mr. Hyde brasileiro, do Médico e o Monstro. Ele é a antítese de tudo que aquele povo da cidade pequena, religioso, representa. Ele é um herege debochado que não tem respeito por nada nem por ninguém, e as pessoas sentem medo e repulsa só de estar na presença dele. Isso é muito bom porque ele não ataca só as pessoas fisicamente ao longo do filme, ele faz muito terror psicológico com elas. E tem uma dose extra de escárnio também, porque ele tá mexendo muitas vezes com símbolos religiosos. Tem uma cena que representa isso muito bem no final do filme, quando ele ataca um cara com a coroa de espinhos de Jesus, que é sensacional. Tem outra cena que ele passa num túmulo e rouba a oferenda dos mortos. Então ele tá ofendendo as pessoas dessa cidade de várias maneiras ao mesmo tempo. Na volta pra casa, o Zé tem um monólogo em narração, no qual ele deduz que a Terezinha resistiu a ele porque ele é casado. Logo, ele tem que matar a própria esposa. Então ele chega em casa, droga a Lenita, amarra ela numa cama e solta uma aranha venenosa que mata ela. Essa também é uma clássica cena Zé do Caixão, essa coisa das aranhas e das criaturas que ele usa ficou bem a cara dele. Mas em retrospectiva, essa cena é até bem tranquilinha, porque eu acho que o que é mais memorável dele nesse quesito é no Essa Noite Eu Encarnarei no Teu Cadáver. Porque tem uma porrada de aranha, tem cena com um poço de cobra, é tudo muito mais exagerado. Nesse primeiro filme é um pouco mais pé no chão, é uma aranha só, mas eu acho que os dois filmes funcionam muito bem, cada um do seu jeito. O primeiro filme é uma coisa mais terror psicológico, real, anos 60. O segundo filme já é bem mais fantasioso, é mais monstros clássicos da Universal. O Zé do Caixão tem um assistente deformado e eles moram numa masmorra. São estilos diferentes de filme. Eu vou falar do Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver na Trashback também. Não sei quando, mas eu vou falar. Mas já que eu mencionei o segundo filme de novo, né? Uma coisa que eu acho curiosa desse filme é o design de produção na casa do Zé do Caixão, que tem uma decoração que é um presságio não intencional. Eles não tinham planejado um segundo filme quando estavam fazendo esse, mas é curioso que a casa do Zé nesse filme tem várias mãos decorando as paredes, e o inferno do segundo filme é uma porra louca com um monte de parte de corpo saindo das paredes. Eu acho meio óbvio que o design do primeiro filme não foi proposital, porque eles não estavam pensando ainda que iam fazer um inferno assim no segundo filme. Eles provavelmente só colocaram um monte de itens considerados macabros naquela casa, mas a carapuça acabou servindo depois, né? Outra coisa impressionante da produção é que os cenários todos foram construídos em um estúdio minúsculo em São Paulo, incluindo os bosques e as florestas, que a equipe supostamente roubou umas árvores de praça pública da cidade. As únicas cenas que não são no estúdio são alguns dos ambientes externos e os planos gerais. Mas enfim, depois disso a história progride quase como um slasher, é o Zé do Caixão matando gente que tá impedindo ele de alcançar o objetivo dele.
dele. Ele mata o Antônio afogado na banheira pra parecer um acidente, depois ele estupra a Terezinha pra ter o tão desejado filho dele. Essas duas cenas são bem desconfortáveis porque elas demoram muito pra acontecer. E fica bastante tempo o Zé afogando o amigo dele e o Zé batendo na mulher. E martela bem na sua cabeça o terror e a brutalidade da situação. E nesse ponto do filme já tá bem claro que o Zé do Caixão é um vilão, mas essa cena do estupro eu acho que é a coisa mais horrível de todas. Tem um plano com a boca do Zé se aproximando, que é o ponto de vista da Terezinha, e isso chega a ser nojento e repulsivo. Acho que mostra como o Zé do Caixão é pura maldade mesmo. E o Zé do Caixão decide matar o médico da cidade porque ele pode ser incriminado na autópsia. Então ele arranca o olho do cara e joga fogo nele depois. Esse filme é bem sangrento pra época até. E ele usa o ponto de vista dos personagens de um jeito bem eficiente nessas cenas de ataque. A gente não vê o Zé arrancando o olho do cara explicitamente. A gente vê ele aproximando as unhas do ponto de vista e quando corta a cena o cara já tá sem olho. Esses truques são ótimos porque eles facilitam os efeitos sem perder muito o impacto da cena e porque também aumentam a nossa imersão no filme, né? E acho que esse é um bom momento pra falar de outro tema recorrente na história, que é a fé e a superstição do personagem, do Zé do Caixão. O arco de personagem dele é basicamente esse. Ele começa negando a moralidade cristã, então ele faz o que ele quer porque ele não tem medo de ir pro inferno, ele acha todas essas crenças e superstições uma grande bobagem. Quando a Terezinha se mata, ela fala que também é por vingança, porque ela vai vir buscar a alma do Zé do Caixão quando der meia-noite. É por isso que ela também não incrimina ele na carta que ela escreve antes de se matar, porque ela quer se vingar ela mesma. O Zé não acredita nisso inicialmente, mas ao longo do filme ele vai tendo que enfrentar o sobrenatural várias vezes e ficando cada vez mais pirado com isso. Essa evolução é muito bem representada em 3 cenas. A primeira é depois que a Terezinha fala que vai levar a alma dele. Ele vai no cemitério e fica gritando e zombando dos mortos, todo seguro de si mesmo. Depois é quando ele tá em casa e começa a ouvir as vozes das pessoas que ele matou, e tem uma cena enorme com um monólogo do Mojica gritando e ameaçando os céus e negando a existência de Deus. Esse é um dos pontos altos do filme e da atuação do Mojica, porque sério, ele tá sensacional aqui. Ele tá surtando uma mistura de medo com raiva, passa todas as emoções possíveis ali, tudo em um plano único, muito longo. A gente pode até dizer que o antecessor do Nicolas Cage surtando é o Zé do Caixão surtando. A última cena que completa o arco do personagem é o fim do filme, quando a profecia da bruxa se completa e ele de fato vê os fantasmas. Mas antes de falar dessa cena, vamos falar sobre a bruxa. É a mesma bruxa da introdução, ela aparece na metade do filme pra dar um presságio de morte pro Antônio, e mais tarde aparece pra dar uma profecia muito específica pro Zé. A atriz da bruxa, Eucaris Moraes, é a única que chega perto do Mojica aqui, até porque o personagem dela é o único que tem o direito de ser tão surtado quanto o personagem do Zé. As cenas no final que eles interagem e ficam um jogando praga no outro são sensacionais, porque são eles disputando quem consegue ser mais maluco. Mas a bruxa faz uma profecia pro Zé de que o barulho do vento e a aparição de um gato preto e barulho de passos que vem do nada significam que as almas estão vindo buscar ele. Naturalmente, isso tudo acontece no fim do filme, quando o Zé do Caixão tá andando sozinho pela floresta, no escuro, no Dia dos Mortos. Ele finalmente vê o fantasma do Antônio, que eu acho bem notável por causa do efeito estranho que colocaram pra aura dele e porque a maquiagem dele é muito uma maquiagem de zumbi tradicional do Romero, com o detalhe de que esse filme foi feito uns 5 anos antes do Noite dos Mortos-Vivos. E o fim do filme é isso, é o Zé desesperado encontrando um monte de fantasma. Tem o fantasma da Terezinha e tem toda uma procissão fantasma, que é mostrada com as cores negativas pra ficar com um toque mais sobrenatural. E aí eles estão carregando o corpo do próprio Zé do Caixão, que é uma imagem bem foda. E os últimos 10 ou 15 minutos do filme são o Zé do Caixão surtando no cemitério, até que à meia-noite os mortos levam a alma dele embora. E o legal do arco do personagem é que até o fim ele insiste que nada daquilo é real. Mesmo ele já tendo visto o fantasma pra cacete, ele continua em negação até morrer. Ele até abre os caixões das pessoas que ele matou pra se certificar de que eles estão mortos mesmo. O filme termina com as pessoas descobrindo o corpo do Zé do Caixão nessa cripta, e o último plano é o corpo dele com esses olhos falsos esbugalhados que dão um visual muito estranho, meio artificial e morto, e eu acho perfeito pra um corpo desalmado. E aí encerra o filme. Isso é A Meia-Noite Levarei Sua Alma, o primeiro filme de terror brasileiro e um grande clássico do cinema nacional, que eu acho que resistiu bem ao teste do tempo. Claro que tem alguns efeitos que envelhecem um pouco mal e tem toda a questão de qualidade de vídeo e imagem, mas esse é o tipo de filme que você tem que ver já aceitando que é assim, e eu sinceramente não acho que isso tira nada do mérito desse filme. O Mojica é um dos gênios do terror brasileiro e eu acho horrível que os filmes dele são uma coisa meio obscura pro público geral, assim.
Mas até aí, né, acho que toda questão de cinema brasileiro antigo é um pouco disso. Eu obviamente recomendo A Meia-Noite Levarei Sua Alma pra todo mundo. Acho que qualquer um que você considere cinéfilo tem que ver esse filme e a continuação também, mas isso é papo pra outro vídeo, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem uma curtida no vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, que os links estão todos aí na descrição, e comentem aí sugestões de filmes pra gente falar aqui no canal. Então é isso, pessoal. Até a próxima.